7h05, 7h05, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, disse que tem o objetivo de disputar a presidência da República nas eleições do ano que vem, reforçando, portanto, este posicionamento. Segundo Ratinho, é preciso apresentar novas lideranças políticas para o brasileiro ter a opção de escolher quem vai comandar o país. A fala do governador ocorreu em entrevista à Rádio Band Nacional. Ratinho Júnior reafirmou que a possível candidatura ao Palácio do Planalto depende de uma série de fatores, como acordos partidários e também a viabilidade do nome dele no resto do país. Na fala, o governador do Paraná comparou a política nacional com o clássico entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu. Segundo Ratinho, ter uma polarização focada em duas lideranças é um problema que o Brasil precisa superar, aspas para o que disse o governador paranaense. O Brasil precisa incentivar novas lideranças. Quando eu não falo de idade, eu falo isso para você não ficar apenas em um fla-flu político ou dependendo de 1, 2 ou 3 atores na política. É muito ruim para um país do tamanho do Brasil você ter poucas lideranças que possam apontar um caminho, debater alguns assuntos ou criar uma visão de futuro e planejamento. Fecha aspas. Essa fala, o governador destacou ainda que tem tido uma boa aprovação como gestor e que o resultado nas urnas em 2024 foi favorável à sua visão política, venceu a centro-direita e a direita, isso porque o PSD, por exemplo, elegeu 162 prefeitos aqui no Paraná, além de outros chefes de executivos municipais, outros prefeitos, que foram eleitos em siglas apoiadas pelo governador, como é o caso de Foz do Iguaçu, Maringá e Matinhos, por exemplo. Bom, sobre a possibilidade de ter a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL como vice, ou de ele mesmo ser candidato a vice-presidente, Ratinho disse que nunca existiram conversas nesse sentido, e que todas essas notícias, ele teve conhecimento, foram divulgadas na mídia sem que existisse de verdade uma negociação. Apesar do desejo do governador do Paraná de disputar a presidência da República, hoje o PSD é da base do governo Lula, ocupando 3 ministérios. Apesar disso, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, já afirmou que se o partido resolver disputar a presidência em 2026, o nome da legenda poderia ser o de Ratinho. Estratégia para quem quer ser presidente da República é assim, um ano antes já tem que ir projetando o nome, reforçando essa ideia que o Ratinho já vem lançando aí nacionalmente. Não foi só essa entrevista para a Band, ele esteve em outros veículos, a própria Jovem Pan, na rede, esteve também na CNN, sempre falando sobre esse desejo muito explícito de ser candidato à presidência da República e também de entender ali um caminho que fuja da polarização. Na verdade, é um reforço do discurso, que é natural, isso vai acontecer mais daqui para frente, até porque o Ratinho tem sim ótimas credenciais para representar a centro-direita contra a esquerda numa eleição para o presidente, mas qual é o desafio? Qual seria o entrave? Ele mesmo disse, tem que crescer e aparecer como liderança para o Brasil e não só para os eleitores do Paraná. Tem que estar ali presente junto ao imaginário de outros estados. Aqui o governo do Paraná tem um case exemplar, a aprovação dele é gigantesca, a economia e o emprego, tem índices ali que vão bem, vão acima da média nacional, inclusive, mas além disso, da projeção nacional, tem outros nomes de centro-direita que aparecem interessados aí nesse vácuo deixado com a liderança principal, o Bolsonaro, inelegível. Tarcísio, Caiado, Eduardo Leite, Zema, muitos deles agora com o discurso de não é o momento, eu estou de olho no Estado, mas a gente sabe que na política isso é de praxe e acaba mudando de acordo com o cenário. E nessa conta entram também outras duas questões. Primeiro, o desejo do Kassab de expandir aí o braço, porque ele está no governo, está na oposição, ele está em todos os lugares e já vem falando em englobar ali o PSDB e Cidadania. Isso poderia envolver ali algumas promessas eleitorais, fora Jair Bolsonaro, que já na última semana foi reforçar de novo que o candidato é ele. Segue inelegível, mas não menos esperançoso, porque deu mais uma entrevista nesse discurso de que não tem indicação para ninguém, não tem outro nome que não possa ser o meu, eu sou o candidato e vou conseguir fazer exatamente essa reversão. De qualquer maneira, Bolsonaro fora do jogo ou dentro do jogo, ele tem também uma indicação e um poder de apoio que late diamante. Então, pesa muito também quem for se aproximando dele nesse sentido aí de ter
uma aproximação política e garantir esse apoio, mesmo que ele se permaneça inelegível. Então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Enquanto isso, o governador, né, se tem esse desejo, tá certo, tem que continuar dando entrevista e reforçando que ele quer sim se projetando já como uma figura nacional. Pedroso. Olha, vamos lá. Algumas pessoas, e lembro até de um jornalista que em determinado momento fez graça, tentou transformar em piada a possibilidade de um governador do Paraná, ele nem se referia exclusivamente ao Ratinho, mas ele falava de um governador do Paraná, um político do Paraná, ter ambições nacionais. Na época, esse mesmo jornalista, e alguns analistas políticos repetem essa informação, eles não conseguem compreender de fato como funciona uma eleição nacional. E por que eu estou tomando, né, essa explicação com um pouco mais de fôlego? Porque é importante a gente lembrar de como as coisas funcionam no Brasil historicamente. Dois aspectos determinam se um candidato é viável ou inviável. A base econômica, a qual ele representa, então o estado do qual ele vem, os grupos econômicos que têm aderência àquilo que ele pensa, e tem o aspecto cultural, o aspecto se aquele candidato, se aquele político consegue manejar de alguma maneira, Rafa, ouvintes, aquilo que as pessoas têm de fato de sentimento, têm de aspirações e desejos. E por que eu estou trazendo esses dois elementos? Acompanhe comigo pensando na história do Brasil. Você vai perceber que durante um tempo nós tivemos ali, né, a República do Café com Leite. O Brasil economicamente era centrado ali no Sudeste. Você tinha a cafeicultura muito forte no estado de São Paulo e você tinha a produção de gado leiteiro muito forte em Minas Gerais. Esses estados eram protagonistas. Num período anterior, você tinha um protagonismo muito grande no Nordeste, com os grandes donos dos engenhos. Você tinha uma economia baseada na cana-de-açúcar. Por outro lado, você tinha também o Rio Grande do Sul, que trazia essa força desses estados mais fronteiriços aqui com a Argentina e o Uruguai. Eles tinham protagonismo político. Vamos lembrar aqui do Getúlio Vargas, vamos lembrar aqui do próprio Leonel Brizola. Então, quem era o grande protagonista do Sul era o Rio Grande do Sul. Era a maior economia dos três estados aqui da região. Pois é, não são mais. O Paraná hoje tem um dinamismo econômico muito maior. O Paraná tem crescido a olhos vistos e tem crescido justamente nesse momento em que o Ratinho Júnior lidera o estado. Mais do que isso, ele conseguiu estabelecer uma paz política, ele consolidou o seu partido, mas mais do que isso, o seu grupo aqui no estado. Algo que outros governadores, que também têm essa mesma ambição, Rafa, não conseguiram. O Caiado não tem o mesmo domínio político em Goiás que o Ratinho tem aqui. O Zema, a mesma coisa. O Eduardo Leite, nem se fale. Então, dos governadores que não têm reeleição, o Ratinho Júnior tem, sim, um potencial muito maior. Então, nós falamos já do aspecto econômico, e quando a gente fala da questão cultural ou do manejo das ideias, o Ratinho está muito bem conectado. Tanto é que a sua rodada de entrevistas em São Paulo, em grandes veículos de comunicação, foi muito bem avaliado. Quando ele esteve com agentes empresariais, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, muito bem avaliado. O que ele tem feito das privatizações, né, das concessões aqui no estado, com muita transparência na Bolsa de Valores, também. Ou seja, quando ele fala, olha, vamos sair desse fla-flu, na verdade, Rafa, talvez o que ele queira dizer é o seguinte: nós precisamos de mais jogadores nesse campeonato. E nesse caso, ele tem se gabaritado sim, justamente porque o estado do Paraná está assumindo um protagonismo no Brasil e, obviamente, isso possibilita que os políticos daqui tenham sim essa pretensão de maneira legítima. Agora, que esses acordos partidários precisam acontecer é um fato. Agora, a aliança entre o próprio Bolsonaro e o Ratinho Júnior tem uma proximidade maior do que talvez esses outros nomes citados. O presidente Bolsonaro teve dificuldade em Goiás, teve dificuldade em Minas, Rio Grande do Sul não tem aliança com o Eduardo Leite. Aqui no Paraná, parte inclusive da grande vitória que o Ratinho teve foi um consórcio PSD-PL, que funcionou aqui, funcionou em Cascavel, funcionou em Foz do Iguaçu, funcionou em Londrina, funcionou de fato Paraná fora. Então, dos nomes colocados na mesa nesse grande baralho das eleições de 2026, o Ratinho Júnior sai na frente. Agora